Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo hoje, com muita alegria, o professor Ausdnir Bortoloso, tá, que vem falar para a gente hoje sobre Machine Learning na descoberta de materiais para o futuro. Professor, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite, estar conosco nessa noite, em plenos Jogos de Copa de 2026. Professor, novamente, muito obrigado. O palco digital é todo seu. Bom, boa noite a todos. É um prazer enorme receber um convite assim. Fazia tempo que eu não fazia uma palestra nesse sentido, assim, para uma universidade federal. Eu trabalhei um tempo também na federal, então tenho um carinho bastante grande pelas universidades federais. E quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho das ideias minhas sobre o que eu imagino para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, né, em relação aos materiais. Também contar a vocês um pouco da minha história, o que me levou a ser um cientista, um professor universitário, e fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta que acharem necessário, se eu souber responder, farei com o maior prazer. Se eu não souber, procurarei em algum momento trazer essa resposta a vocês. Então, eu trouxe uma proposta aqui de apresentação, né, dizendo sobre o átomo ao algoritmo, então como que a gente pode utilizar a linguagem de máquina na descoberta de materiais. Então é uma área nova para mim também, mas vou tentar passar uma ideia aqui para vocês. Então, antes eu queria só falar que eu sou professor hoje aqui na Faculdade de Ciências Aplicadas, né? Então nós estamos a basicamente 7 horas de distância entre Catalão e Limeira, e eu não conheço a região, espero que um dia consiga conhecer essa região mais central do país. Eu conheci mais a parte de Minas e conheço um pouco mais do sul do país, mas a parte central ainda não. Limeira é uma cidade que fica aqui no estado de São Paulo. Ela tem basicamente aí cerca de 300 mil habitantes. Ela foi bastante conhecida no passado por causa da laranja, era um grande exportador de laranja. E hoje ela é conhecida como o segundo maior polo de indústria de semijoias e joias. Então é uma cidade relativamente rica e, por consequência, cara para se viver, né? Para vocês terem uma ideia, Limeira é o 26º município mais populoso do estado e a 70ª cidade mais rica aí do Brasil, e a 24ª do estado de São Paulo. E a Faculdade de Ciências Aplicadas, ela pertence à Universidade Estadual de Campinas. Ela foi criada em 2009, né, concebida basicamente ali em 2010, e hoje nós temos cerca de 3 mil alunos que estudam dentro dessa unidade, e na Faculdade de Ciências Aplicadas nós temos 6 cursos, sendo 2 de engenharia, sendo a engenharia de produção e a engenharia de manufatura, o curso de nutrição, de ciência dos esportes, a administração e o curso de administração pública, sendo esses 2 últimos os cursos noturnos que nós oferecemos aqui na unidade. E nós temos o programa de pós-graduação em engenharia de produção e manufatura, que também é um programa relativamente novo. Ele nasceu ali como pesquisa operacional e depois, em 2016, ele fez uma transformação para se tornar aí um programa mais de engenharia e não só em pesquisa operacional. Então, pessoal, falando um pouquinho de mim, né? Eu, como o professor me apresentou, meu nome é Ausdnir Danilo Bortoloso. Nome é assim mesmo, a gente nasce com ele, a gente não escolhe. Então, eu nasci com esse nome. E aí eu queria contar um pouquinho sobre a minha trajetória para vocês, né? Até para chegar e vocês entenderem quem eu sou. Eu desde pequeno, eu gostava ali um pouco mais de ciência, sempre fui meio curioso, até porque eu convivi bastante com meu avô era aquele estilo professor Pardal, que construía tudo, então eu sempre gostei de parte manual. Eu estudei em escola pública, aqui na escola estadual, chamada professor Antônio Pércio Cordeiro, e aí nessa data, que aí já vou me entregando um pouco a minha idade, né? Eu era criança e indo ao dentista, eu me deparei com essa revista chamada Super Interessante. E aí eu vi um trem levitando. Na época aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, bom, como que ele flutua, né? Eu não sabia o que era uma levitação ainda, mas como que ele flutua? O que acontece? E aí eu já tinha aquela perspectiva, falei assim, eu quero fazer isso da minha vida.
E naturalmente, né, quando a gente é criança, a gente quer fazer várias coisas. Então eu já quis ser bombeiro, já quis ser médico, já quis ser dentista, já quis ser jogador de futebol, já quis ser várias coisas também, além de tentar ser um cientista na minha vida. Bom, depois disso, chegou a época de escolher. E aí, nesse período, eu tinha uma intenção de fazer a parte de ciência da computação, engenharia da computação. E quando eu fui fazer um cursinho pré-vestibular, tive um professor que me apresentou a chamada engenharia de materiais. Aí eu fui atrás, conhecer um pouco mais sobre o que seria a engenharia de materiais, aí foi um amor à primeira vista, ou à primeira lida, né, dentro de um texto sobre o que seria isso. E aí eu passo, então, na Escola de Engenharia de Lorena, antiga FAENQ, né, que é a Faculdade de Engenharia Química de Lorena. Entrei nessa faculdade em 2000 e me formei ali em 2004. Nesse período que eu fiquei lá, tinha dois professores que trabalhavam com essa área de supercondutores, o professor Jefferson e o professor Carlos Alberto. E logo no primeiro ano, no ano de 2000 que eu entrei, havia um programa que eles tinham lá, de várias palestras, pouco similar a essa que nós estamos hoje aqui, chamava Semana de Engenharia Química do Vale do Paraíba, a SEQEVAP. E lá teve o curso de supercondutividade. Eu, na hora, fui fazer. Foi onde eu conheci o professor Carlos Alberto. E aí, quando ele começou a explicar sobre os supercondutores, eu não entendi absolutamente nada. Eu falei assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu precisava ler alguns conceitos que eu ainda não tinha. Mas aquilo foi, obviamente, sendo amadurecido dentro de mim, até que eu comecei minha iniciação científica, basicamente ali no segundo ano, junto com o professor Jefferson, que foi meu professor de física, e ali eu não parei mais de trabalhar junto com eles. E aí, em 2005 eu entrei para o doutorado direto, então eu não fiz o mestrado, porque eu basicamente já tinha sido entendido pelo programa e pela Fundação de Amparo à Pesquisa, que é a FAPESP, que eu já tinha adquirido um conhecimento de como se faz a ciência. Então, eu já tinha um período de 4 anos como iniciação científica, com isso eu consegui ir para o doutorado direto. E aí eu fui trabalhar com aquilo que eu tinha imaginado lá atrás, né, quando eu era criança. E aí, depois disso, vem, como eu mencionei, né, também já fui profissional da Universidade Federal. Em 2011, deu ingresso como professor na Universidade Federal de Itajubá, no campus de Itabira. Era um campus novo da Universidade Federal de Itajubá. Foi muito bacana a minha experiência. O único problema é que era muito longe, porque eu sou limeirense, né? Então eu queria voltar para próximo da minha família. E chegar em Itabira é muito difícil. E isso acabava sendo um empecilho, muitas vezes, para as pessoas que iam trabalhar naquela região. Mas foi uma época muito feliz, eu aprendi bastante, tenho amigos até hoje de lá e tenho um carinho enorme, bastante saudade da universidade. Os itabiranos, me desculpem, mas da cidade nem tanto, né? Mas da universidade eu tenho bastante saudade. E aí, em 2013, eu venho para a Faculdade de Ciências Aplicadas, aqui em Limeira, minha cidade natal. O campus da universidade fica a 1 quilômetro da casa dos meus pais, então no começo, quando eu vim, eu ia trabalhar a pé. Era um privilégio que eu tinha, né, poder conseguir ir a pé até a universidade, que ela fica basicamente aí dentro da cidade. E aí eu me tornei professor dentro dessa faculdade e estou até hoje aqui lecionando, né, e atuando como pesquisador dentro da Universidade de Campinas. Então, e o que eu trabalho atualmente? Né? O que eu já fiz na minha vida, o que eu trabalho atualmente? Então, para eu apresentar um pouquinho minhas linhas de pesquisa, hoje eu tenho trabalhado aqui, basicamente ainda com supercondutores, bem menos, mas ainda trabalho com supercondutores, porque é a minha paixão como ciência. A diminuição se dá em razão ao custo. Supercondutividade é uma ciência bastante cara de se fazer. Eu sou tanto bacharel em engenharia de materiais, quanto doutor nessa área de engenharia de materiais, com especialidade em supercondutividade. Então, com isso,
eu consegui gerar alguns trabalhos durante a minha tese, também depois durante a minha vida profissional, e sempre esteve relacionado aí ao desenvolvimento ou a busca, né, por materiais que exibissem esse fenômeno da supercontinuidade. Aí, quando eu vim para a Unicamp, eu comecei a trabalhar com ligas metálicas também, saindo um pouquinho da ideia de supercondutores e caminhando para o desenvolvimento de ligas metálicas, porque a região aqui de Limeira é muito forte em metal mecânica, e também pela característica dos profissionais que já existiam aqui na Faculdade de Ciências Aplicadas. Então, para que eu pudesse fazer o sinergismo com eles, eu fui caminhando dentro desse contexto de trabalhar com materiais com ligas metálicas. Essa é uma vantagem de ser engenheiro de materiais, né? Eu consigo estar trabalhando com diversas classes aí de materiais. E aí eu comecei a pensar, né, quais são os futuros das ligas? O que a gente espera para o desenvolvimento das ligas? Como que a gente pode fazer para que o carro fique mais eficiente, para que um avião fique mais eficiente, para que um implante no organismo seja mais eficiente e assim por diante. E aí vem esse contexto, então entra uma conversa com alguns colegas sobre como que nós poderíamos atuar de maneira um pouco mais distinta. E aí, pensando então dentro desse contexto, em 2004, Cantor e Ié, dois pesquisadores de modo independentes, trouxeram uma nova ideia para a gente sobre o que são o conceito de ligas. Se nós pensarmos anterior ao século XXI, liga é um composto de dois ou mais elementos, onde eu tenho um desses elementos como seu principal, sendo constituído aí de mais de 80%, muitas vezes, desse elemento principal. Quando o Cantor e Ié propõem essa ideia diferente, eles propuseram uma liga de cromo, manganês, ferro, cobalto e níquel que fossem misturadas de modos próximo ao equiatômico. Então, ao invés de você ter um elemento como ponto principal, agora você tem vários elementos que são principais dentro de uma estrutura. E aí veio o nome, então, de um conceito chamado de ligas de alta entropia, e mais à frente, né, chamadas ligas de multicomponentes principais. Então, eu comecei a pensar um pouco sobre essas ligas, quais eram as propriedades, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre elas, e como que eu poderia trabalhar com isso. E, além disso, pensando também no futuro dessas ligas, como que a gente pode utilizar a inteligência artificial para que a gente consiga ser mais eficiente e acelerar o desenvolvimento dos materiais. Então, com isso, o que são as chamadas ligas de alta entropia? Ligas de alta entropia são ligas onde se misturam 5 ou mais elementos que vão estar entre proporções de 5 a 35% atômico por elemento. Então, eu vou fazer uma mistura de vários elementos ali, tentando manter algumas características. Uma delas é tentar manter um sistema monofásico, e muitas vezes não é simples você misturar vários elementos e fazer com que eles sejam monofásicos. Uma outra propriedade importante que caracteriza as chamadas ligas de alta entropia é que isso gera uma distorção severa na rede cristalina. Então, quando a gente adiciona elementos que são de raios atômicos distintos, nós estamos provocando tensões e contrações dentro das redes cristalinas. E isso gera uma distorção, que, por consequência, promove uma difusão lenta. E essa difusão, que acaba sendo lenta dentro desses materiais, veio como uma ideia potencial para que você utilize em ligas de alta temperatura. Então, você consegue estabilizar estruturas para que você consiga atuar cada vez em temperaturas maiores. E tem um outro efeito chamado coquetel, que é um efeito de sinergia, onde a gente consegue gerar propriedades entrópicas e propriedades de diversos fatores físicos, né, seja ele mecânico, seja ele de corrosão, e com isso a gente consegue misturar as propriedades como se fosse, entre aspas, aqui, né, uma ideia de um compósito. E aí, então, eu passo a trabalhar com as chamadas ligas de componentes principais. Qual que é a diferença para as ligas de alta entropia? Quando a gente fala em liga de alta entropia, a gente tem que ter uma solução sólida. Para ter uma solução sólida entre elas, ou seja, uma mistura homogênea entre os materiais, fica difícil
o campo composicional, porque você limita bastante quais são as ligas que a gente consegue produzir. E aí entra um conceito, então, que eu posso ter misturas de elementos em composições próximas, mas não necessariamente um único elemento como principal, e sim vários. E aí vem o nome ligas de multicomponentes principais ou ligas de composições complexas, né, que são os dois nomes mais comuns. E aí, recentemente, né, faz menos de um mês, tive um aluno aí que defendeu justamente a adição de cobre em ligas refratárias à base de molibdênio e nióbio de titânio, com o objetivo aí de conseguir fazer com que a produção dessas ligas fossem mais eficientes e a gente conseguisse ter alguns potenciais de aplicação, não em altas temperaturas, em razão ao cobre, né, mas que tivéssemos, por exemplo, em plataformas de petróleo, onde o cobre ele pode atuar como um componente para corrosão. E aí que vem a nossa ideia, então. O que seria do nosso futuro, então? Seguindo a ideia aí de Albert Einstein, máquinas podem pensar. Então, se vocês lembrarem do cinema aí, de alguns filmes que nós temos em relação às máquinas tomando o poder, mas não pensando nesse contexto mais catastrófico, né, mas pensando num contexto mais assim de como a gente pode utilizar essas ferramentas para nos ajudar. Então, pensando nisso, eu passei basicamente aí a integrar essa ideia dentro dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Então, isso é bastante recente para mim. Comecei a fazer essa integração basicamente no ano passado. Essa ideia surgiu muito de uma palestra que eu presenciei de um conhecido meu, um colega meu, né, que trabalha numa indústria de rodas aqui da cidade de Limeira. E eu convidei para fazer um seminário dentro da disciplina de graduação para os meus alunos, e ele comentou justamente isso, o que a empresa tem buscado como tecnologia para melhorar o seu setor produtivo. E aí ele falou bastante da inteligência artificial. E a gente observa, né, vários convênios que acontecem aqui entre os setores industriais e as universidades, envolvendo cada vez mais a inteligência artificial. Aí eu falei assim, então como que eu posso utilizar isso? Como que eu posso integrar isso ao meu trabalho? Então, para entender, eu vou passar 2 vídeos aqui para vocês, para a gente entender um pouquinho sobre a inteligência artificial e a sequência, né, do machine learning. Bom, pessoal, então continuando a ideia aqui, né, eu vou deixar o vídeo rolando e vou tentar seguir a ideia aqui. Deixa eu só diminuir o som para mim, pelo menos aqui, né? Então, o vídeo ele traz a ideia de quando aconteceu aqui ou surgiu a inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial ela surgiu na década de 40, 50. Lembrando, né, para quem assistiu ali o filme do Enigma, do Turing, onde ele desenvolve aquele computador para desenvolver justamente a codificação que acontecia ali durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, obviamente, isso foi se evoluindo com o tempo, né? E nos anos 70, que começa as primeiras ideias do que era inteligência artificial. E até uma ideia muito interessante, que meu pai tinha um livro da Folha de São Paulo, uma coleção que ele tinha aqui, e lá falava sobre inteligência artificial, e o livro é de 1997. Isso, com o tempo, obviamente, foi ganhando cada vez mais corpo, até que a OpenAI, né, lança o ChatGPT e a gente passa a ter ali essa parte da inteligência artificial mais no nosso dia a dia, ou mais acessível para a gente. E aí, dentro da inteligência artificial, nós temos vários campos. E um deles é o que nós chamamos aqui de inteligência artificial, ou a inteligência artificial, né, aplicada ali ao desenvolvimento de uma linguagem de máquina, que é o que nós chamamos de machine learning. Então, existem algumas diferenças que ocorrem entre as IAs, né, relacionadas às suas competências e às suas dependências em relação às informações que nós utilizamos. De forma geral, a linguagem de máquina, ela se baseia dentro ali que nós temos de um fornecimento de informação a essa máquina, e essa máquina ela passa a aprender sobre algum determinado conceito que nós queremos ali aplicar,
para que ela consiga gerar o conhecimento e ali gerar uma sequência de informações que podem vir nos ajudar. Então, é como a imagem está mostrando, né? Nós dizemos que a IA seria o nosso guarda-chuva maior e a linguagem de máquina seria aquela caixa de ferramenta, o que fica ali debaixo desse guarda-chuva. Mas o que é o Machine Learning, então? O Machine Learning, ele utiliza do princípio de você aprender com alguma coisa. E existem 3 maneiras com que a gente pode tratar essa linguagem de máquina. A primeira delas é a chamada aprendizagem de máquina supervisionada. O que significa isso? Eu vou fornecer informações para ela, ela vai fazer um pré-processamento. Esse pré-processamento, ela vai fazer uma separação dentro das características que você fornecer para ele. Igual o exemplo que está aqui, né? Se eu coloco várias imagens de cachorros e gatos, o pré-processamento dela vai fazer a separação entre o que é cachorro e entre o que é gato. Mas ela ainda não vai conseguir, por exemplo, fazer a separação, quem é um cachorro de grande porte, de médio porte, de pequeno porte. E para isso a gente vai ter que fornecer mais informações para ela. Então, por isso que supervisionado, nós vamos fornecer cada vez mais informações para que ela consiga fazer o seu aprendizado. Um outro processo é o não supervisionado. O que seria o não supervisionado? A gente vai jogar um conjunto de informações ali para ele, ele vai fazer um treinamento e vai gerar um output de informação para a gente. Esse output, ele vai tentar organizar através de coisas semelhantes. Por exemplo, vamos imaginar que fossem os mesmos cachorros e gatos que estavam lá no primeiro exemplo. Então, o que ele vai pegar? Ele vai pegar os cachorros e vai separar. Aqueles cachorros que são brancos. Então, ele separa que são brancos. Mas ele ainda não separou, por exemplo, o que é de grande porte, o que é de pequeno porte ou médio porte. Então, ele vai escolher e vai treinando até a gente chegar a um determinado ponto onde nós consideramos que aquilo está satisfeito para o desenvolvimento que a gente quer. E a terceira metodologia que se usa é o chamado aprendizagem por reforço. O que é aprendizagem por reforço? É o que nós utilizamos muitas vezes para aprender alguma coisa. Quando nós éramos criança, né, como que nós aprendíamos? Nós ouvíamos e repetíamos. Então é assim que a gente tenta decorar alguma coisa. A gente ouve e vai repetindo. Então, se nós não repetimos aquilo com frequência, nós vamos perdendo esse reforço de neuroplasticidade cerebral e a gente não vai gerando conexões que vai fortalecer a nossa memória. Então, a aprendizagem por reforço, ela também funciona assim. Ela vai tentando, vai batendo a cabeça, né, um linguajar mais simples, e ela vai aprendendo que aquele caminho não está correto, então ela tem que ir para um outro caminho. Então, depende muito aí qual que é a funcionalidade da utilização dessa linguagem de máquina, mas seriam essas 3 ideias fundamentais aí da qual você consegue utilizar como formação. E qual que é o paradigma disso para dentro das ciências, né? Tentando trazer essa ideia da linguagem de máquina, desde o passado, nós éramos bastante empíricos. Então, nós misturávamos alguma coisa e víamos o resultado disso. Com esse empirismo dos pesquisadores lá do passado, nós fomos conceituando e criando teorias que explicam alguns determinados fenômenos. E com isso, baseado nessas teorias e nessas observações, a gente vai tentando fazer as modificações e as descobertas. Então, nós utilizamos basicamente aí da formulação das leis físicas e da termodinâmica e da mecânica quântica para que a gente consiga fazer o desenvolvimento. Então, por que não usar todo esse conceito agora e tentar treinar um sistema computacional para que ele nos oriente em função dos dados que ele pode nos trazer? Então, esse é o fundamento básico que nós temos aí para a linguagem de máquina. E aí, só reforçando, tá, pessoal, que utilizar a linguagem de máquina não significa que ela vai nos substituir. Até porque uma simulação sem uma validação experimental, ela perde bastante de sua força. Então, é importante que nós, ainda, mesmo que façamos as modelagens, as simulações, mas que a gente consiga comprovar isso depois experimentalmente. Até porque existem muitas anuâncias de quando a gente tenta produzir alguma coisa.
Então, como que funciona? Qual que é o fluxo de trabalho de uma linguagem de máquina? Primeiro, nós temos que fazer uma coleta de dados. E aqui é o grande desafio que a gente está construindo hoje dentro da linguagem de máquina. É ter um banco de dados computacional que seja bastante robusto. Então, existem hoje alguns sites, como é o Materials Project ou ECSD, que a gente consegue ter várias informações, desde lá de parte fundamental, né, onde foram feitas algumas modelagens mais fundamentais, até dados que nós fomos coletando ali relacionado ao desenvolvimento dos materiais. Depois disso, a gente faz a chamada a representação, que fala em português, né, a representação, que é justamente a tradução do material para uma linguagem em termos algorítmicos. Então, a gente vai escrever qual a linguagem que a gente vai fazer com que haja essa representação. Atualmente, a linguagem de Python é a que mais se utiliza para isso. E aí, feito isso, a gente vai fazer com que ele treine dentro do que a gente quer, seja supervisionado ou não supervisionado, ou também por reforço, né, dependendo de qual o potencial aplicação, mas a gente vai fazendo esse treinamento. E aí a gente vai fazer as previsões em relação às aplicações que nós temos interesse. Então, aonde que nós utilizamos isso? Né? Por que materiais para o futuro? Então, a gente tem utilizado bastante dentro do contexto de desenvolvimento de baterias cada vez mais eficiente. Vocês estão vivendo a era dos carros elétricos aqui no Brasil, né? Na Europa isso já era um pouco mais consolidado, mas a gente tem visto cada vez mais ser rápido esse crescimento. Estou fazendo propaganda e nem ganho nada por isso, né? Mas se vocês olharem o carro da BYD, por exemplo, há 5 anos atrás, ele tinha uma durabilidade. O carro hoje já tem uma outra durabilidade e autonomia. Os primeiros carros tinham uma autonomia ali de cerca de 20 a 30 quilômetros. Hoje a gente já tem uma autonomia, isso para um carro híbrido, né? Hoje a gente já tem uma autonomia de um carro híbrido que está passando 100 quilômetros. E um carro 100% elétrico já está chegando a 400, 500 quilômetros, até ultrapassando isso, dependendo do tipo de carro. Então, como que a gente faz para ter cada vez mais baterias eficientes? Como que a gente faz para ter cada vez mais sistemas que fazem a conversão de energia para que a gente consiga ter esses tipos de produtos? Então, a linguagem de máquina, ela ajuda a gente fazer essas triagens mais rapidamente. Tem os desafios de ligas, no sentido mais amplo da palavra mesmo, seja ele para propriedades mecânicas, propriedades elétricas, propriedades térmicas ou magnéticas e ópticas. Então, como que a gente desenvolve novos materiais a princípio disso? Então, como que a gente pode acelerar sem precisar ficar ali só no laboratório tendo que fazer experimentos mais alquímicos? A indústria automotiva, a indústria de aeroespacial, eles têm estudado bastante isso também, como eles podem utilizar a linguagem de máquina para prever melhor a propriedade mecânica do material, para poder prever como que esse material, qual tipo de estrutura é melhor se organizar para que ele resista a temperaturas e pressão. Então, desenvolver compósitos poliméricos e otimização de processos desses compósitos poliméricos, tudo isso tem sido investido aí dentro da linguagem de máquina. Também a linguagem tem sido bastante utilizada dentro do princípio de nanoarquitetura, e principalmente dos materiais à base de carbono. Então, quando eu estava ali na minha pós-graduação, eu ouvia bastante sobre lá os nanotubos de carbono, nanotubos de boro, e como que a gente pode acelerar esse processo? Como que a gente vai conseguir fazer com que a linguagem de máquina possa atuar a nosso favor? Na saúde, na bioengenharia, também tem sido bastante utilizado em consonância com a impressão 3D, porque o grande desafio de quando a gente propõe para fazer um material biocompatível é que a gente tenha as chamadas ósseo-integração e ósseo-indução. Porque o osso ele tem um módulo de rigidez, um módulo de Young, né, em torno aí de 10 a 30 gigapascal. As primeiras ligas que nós utilizávamos como implante, que eram aço inox, ele tem um módulo de elasticidade em torno dos 100 gigapascal. Isso significa
que o aço inox, ele é muito mais duro do que o osso. Então, em contato com o osso, ele vai fazer com que haja um desgaste. E aí, é difícil a gente encontrar hoje em dia, mas as pessoas que tinham um implante lá no passado, todas elas acabavam desenvolvendo algum tipo de problema de locomoção. Então, elas acabavam mancando, sentiam bastante dor. Então, o desenvolvimento foi cada vez mais assim, como que eu posso chegar a ser próximo do osso? Inclusive, existe já alguns trabalhos bastante interessantes, onde a gente introduz um material biocompatível, no caso, a base de hidroxiapatita, né, que é o composto majoritário do osso, e ele cria já uma rede de conexão para que você consiga fazer enxertos dentários. Então, a gente vem caminhando para produzir cada vez mais materiais no sentido que venha a ajudar o desenvolvimento da nossa vida. Compósitos futurísticos, não sei se vocês já ouviram. Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para os serviços de emergência ou para alguém quem você confie. Se vocês já tiverem um pouco antenado, né, a Pirelli já desenvolve um pneu onde ele tem um processo chamado de self-healing. Esse self-healing significa justamente, né, como que ele pode gerar ligações cruzadas ali para que ele se autocure aquela trinca que apareceu no pneu. E isso veio justamente de uma motivação do que acontece ali no processo marinho, né? Quando você tem lá a estrela do mar, ela perde um braço e ela consegue regenerar esse braço. Então isso é chamado de self-healing. Então é utilizado bastante o que nós chamamos de otimização bayesiana, né? Que identifica justamente quais os polígonos que podem tentar produzir esses processos. E aí a gente entra numa ideia futurística aqui, né, de um ápice cyberfísico, né, de um laboratório que poderia ser autônomo. Eu acho que o Homem de Ferro trouxe uma ideia bastante interessante para a gente, né, de como que a gente poderia atuar. Tudo bem que ali é uma ficção, né, mas era bem legal ver como que uma pessoa poderia ali conduzir de maneira automatizada, junto com uma inteligência artificial, o desenvolvimento de várias ideias. Então, a gente gera uma hipótese através da inteligência artificial. Algo deu errado. Tente novamente. Com a hipótese ali de uma inteligência artificial, depois a gente vai ter uma síntese, a princípio robótica disso, né? E como a gente vai ter que ter ali a sua o monitoramento, né? Como que a gente pode fazer para identificar possíveis problemas e fazer a retroalimentação desse processo contínuo. E com isso a gente consegue gerar justamente um fluxo que propriamente vai se autoalimentar. Então pode ser que a gente chegue a esse patamar. Não sei se eu vou estar vivo para ver isso, né? Mas a gente está muito próximo, acho que, disso. E para vocês terem uma ideia do quanto já está na nossa vida, o Mercado Livre utiliza a inteligência artificial para fazer toda a parte de logística deles. Então, pelo menos aqui para a gente em São Paulo, se eu entrar de manhã no site do Mercado Livre, no aplicativo deles, comprar um determinado produto, no final da tarde está na minha casa. Então, assim, parece que o produto já estava na minha cidade, porque é tão rápido de chegar, e como eles conseguiram evoluir bastante isso, utilizando a inteligência artificial para fazer toda a parte logística deles. Então, qual que é o paradigma que a gente tem aqui em relação ao desenvolvimento das ligas, né? O método tradicional, a gente utiliza o desenvolvimento de tentativa e erro, que é basicamente o que eu fiz no meu doutorado, o que eu ainda faço bastante dentro do meu laboratório. A partir de um conceito físico, eu imagino uma ideia, tento produzir isso, e aí a gente faz as caracterizações, que é o tetraedro dos materiais, né, onde a gente tem ali a microestrutura do material, ou seja, a sua estrutura cristalina, a gente tem qual que é o seu processamento, e com isso a gente consegue ver quais são os seus desempenhos, e dali a gente tenta propor os potenciais de aplicação. Com o desenvolvimento da linguagem de máquina, a gente vai agora buscar uma arquitetura do que se acontece dentro do que a gente pode construir como materiais. E isso não é uma ideia que começou agora, tá, pessoal? A gente, aí, só para entender, né, por que eu chamei ali do átomo ao algoritmo, justamente para a gente pensar no desenvolvimento da mecânica quântica, que ocorreu ali no final do século XIX, início do século XX, principalmente durante o século XX, né?
quando Max Planck traz uma ideia diferente do que é a quantização, traz a ideia da quantização de energia, o desenvolvimento todo da mecânica quântica leva ao passo do que a gente agora pode atuar na arquitetura atômica. Por isso que a gente tem um microscópio chamado de força atômica, onde a gente consegue carregar, através de uma diferença de potencial, uma quantidade finita de átomos e ir construindo, arquitetando isso. Então, a ideia de ir ao átomo até o material é entender como eles são constituídos, esse entendimento da sua constituição, fazer com que agora a gente consiga construir uma arquitetura de conjunto atômico para ter a propriedade que a gente deseja. Então, é uma outra ideia de um espaço de desenvolvimento. Então, existe algumas pessoas já caminhando para esse contexto, né? E aí, chegando mais ao fim, já da paciência de vocês, eles estarem me ouvindo, né? O que a gente espera para o nosso amanhã? Então, como que a gente enxerga o nosso futuro? A Microsoft, por exemplo, ela tem algumas ideias futurísticas para os próximos 10, 20, 30 anos. Por exemplo, né, de você conseguir ler a informação diretamente na sua pele, através de polímeros eletroativos. Então, como se nós agora fôssemos a tela, não mais uma tela de projeção. A holografia é algo muito eminente já para a nossa aplicação. A gente já tem usado holografia para várias coisas. Então, a inteligência artificial, a fusão entre a linguagem de máquina e a ciência dos materiais, ela tem uma proposta bastante conecta entre elas para que a gente faça realmente uma renascença industrial. Então, a gente venha a ter uma revolução industrial relacionada a isso. E aí, para resumir aqui a vocês, né, pensando aqui na revolução, então, qual seria o princípio nosso? É tentar realmente acelerar. Se vocês acompanham um pouquinho do que acontece aí dentro desse contexto de ChatGPT, Gemini, Claude, por aí vai, que são as inteligências artificiais mais utilizadas, já se tem uma proposição para que nos próximos anos, 2027, 2028, essa inteligência artificial ela já tem uma capacidade de chegar a 80% do sentimento humano. Então, não mais a gente ter essa parte só máquina, mas ela vai passar também a ter um sentimento. E com isso, fazer com que a gente consiga acelerar avanços de curas de doenças, avanço nas ciências dos materiais, avanço nas ciências logísticas e de produção. Então, existe uma perspectiva de que a gente realmente aí tem um avanço muito superior a que nós tivemos nos últimos séculos, que seja aí basicamente 10 vezes mais rápida do que nós tínhamos no desenvolvimento passado. E aí, para fechar, então, gostaria de deixar aí um sucesso para vocês, né? E o sucesso, para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo, ele depende aí de disciplina, ele depende aí de resiliência, depende bastante de foco, de perseverança e bastante de confiança, né? Então, para que vocês atinjam tudo isso, pensem sempre nisso, né? Melhore 1% todos os dias. E aí, pensando na progressão geométrica, esse avanço de 1% todos os dias vai fazer com que a gente consiga atingir aí o nosso objetivo. Então, com isso eu fecho a minha conversa aqui com vocês e agradeço a atenção de vocês. Fico aberto para perguntas. Muito obrigado, professor Ausdini, pela brilhante palestra. A professora Helenice já iniciou aqui a rodada de perguntas, tá? Ela lhe parabeniza. Ela estava com problemas no microfone dela, ela colocou aqui no chat, eu vou ler a pergunta para você, tá? Ela faz uma pergunta a respeito de nióbio, né? O Brasil tem os maiores depósitos de nióbio do mundo e é o maior produtor, né? Nos últimos 30 anos, o Brasil forneceu mais de 90% de todo o nióbio consumido no mundo. Sim. E ela quer saber exatamente sobre esse elemento utilizado em ligas especiais. Ela gostaria de saber, assim, na sua opinião, como a gente pode inovar, o que a gente poderia utilizar em termos da inteligência artificial, uma vez que somos, então, destacados mundialmente com esse elemento, né? Pois é, eu fui criado dentro do centro tecnológico que desenvolveu justamente o sistema de purificação de terras raras, né?
o departamento de materiais hoje da Escola de Engenharia de Lorena, ele nasceu como uma fundação tecnológica onde se fez, né, o refino de tântalo e o refino de nióbio, né, que é a tantalita, que é o minério onde a gente faz a extração do nióbio e do tântalo. O nióbio é bastante utilizado em dois contextos, tanto para corrosão, então adiciona-se o nióbio em ligas de aço para fazer plataformas, porque ele tem essa propriedade protetiva, como também, por ser um metal refratário, nós utilizamos em sistemas de altas temperaturas. Então, nós temos atuado bastante nessa tentativa de cada vez mais utilizar o nióbio como metal agregado. Porque o que acontece hoje, né? A gente faz a extração, aí, como engenheiros de minas, né, que vocês desenvolvem, ou formam, a gente faz a extração do minério e aí a gente vende principalmente para a China. A gente vai vendendo aí para os outros países. Aí depois a gente vende toneladas por preços baixos e depois compra ali alguns gramas por fortunas. Então, a ideia justamente como que a gente pode atuar nesse meio onde nós conseguimos utilizar cada vez mais o nióbio. Dentro da utilização, o principal dela, da onde eu vim, né, é justamente os materiais supercondutores. Os principais fios que são produzidos de supercondutores são a base de nióbio titânio e nióbio estânio. Então, é o nióbio titânio e o nióbio 3 estânio. São as duas ligas principais na qual a gente desenvolve sistemas magnéticos, né, onde tem que ter esse enrolamento de bobinas. Só para ter uma ideia, né, para quem já teve que passar por uma ressonância magnética em algum momento da vida, já esteve dentro desse material supercondutor. Então, para a gente gerar o campo magnético ali dentro de uma ressonância, nós estamos utilizando ali fios de nióbio titânio e nióbio estânio. André, posso dar minha contribuição aí? Com certeza, fica à vontade. Eu sou o engenheiro Luiz Sérgio Carvalho, Aldemir, e fui seu precursor lá na FTI, Fundação de Tecnologia Industrial. Em 1981, eu fui chamado, já tinha formado em Ouro Preto, formei Engenharia de Minas e Civil, na Universidade Federal de Ouro Preto, na Escola de Minas, e fui chamado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, através da Secretaria de Tecnologia Industrial, que era o Ministério na época, em 1981, para desenvolvermos o processamento aluminotérmico do óxido de nióbio. Então, eu e o Petuílio, que era engenheiro de materiais formado no UFSCar, fomos os responsáveis para fazermos o eletrodo de nióbio, que seria refinado no forno Eletrobim. Acabamos nós dois fazendo as duas coisas, tanto a extração como o refino. Um forno Eletrobim, normalmente naquela época, era um forno não era para refino, era para fusão. Nós o adaptamos para refino e fazíamos nióbio, tarugos de nióbio, a 99,99, que era exatamente para a nossa equipe de físico, liderado pelo físico Pinatti, Isso, e a sua esposa Rosa, e mais o Sérgio Gama, que eram os físicos, e nós, metalurgistas, desenvolvíamos as ligas para eles fazerem os testes de supercondutividade. E aí nós fizemos um convênio com o Instituto Max Planck, alemão, veio para cá um engenheiro, Karl Kaltenbach, aonde eu fiz a minha doutorado em supercondutividade, tá? Recebendo salário por isso. Eu participei dele, junto com ele, nós fazíamos as ligas para supercondutividade, isso em 1981. E desenvolvi também um forno a vácuo para fazer nióbio grau VG, que hoje toda essa tecnologia era bancada para a CBMM que mandava o óxido. Entendeu? Nós desenvolvemos para a CBMM todo o processo. O forno Eletrombim, me parece que ainda está lá, um forno de 7 toneladas. E ele foi a base piloto para a CBMM Araxá montar o dela de 40 toneladas. A minha questão é a seguinte: vivendo o nióbio intensamente e participando do seu introdução na vida brasileira, com alta tecnologia, né? Para você ter ideia, nós fizemos um seminário em Lorena, com os alemães. Desse seminário, 20 trabalhos eram nossos e 2 eram dos alemães. E a CBMM, então, pegou
transferimos essa tecnologia para a CBMM para que ela montasse lá o seu refino. A minha grande questão hoje com a CBMM é o seguinte: por que nós continuamos fazendo 150 mil toneladas de ferro nióbio 65, tá? Desenvolvido em Lorena, num forno que ele foi adaptado por eles. Tá? Você tem ideia dessa reação quando a aluminotérmica chega a 3.000 graus. Nós não tínhamos refratário para conter isso. A primeira reação correu pelo chão, fundiu o concreto. Pensei que ia sair lá na China. E aí gerou alumina, alta alumina, que era de uma alumina para fazer alta pureza, você fazer placas para circuitos eletrônicos. Mas eu soquei essa alumina para fazer o primeiro refratário. Então, o primeiro molde foi feito com essa alumina originária do processo aluminotérmico. Nós recebemos o óxido da CBMM, montamos um sistema de misturador, onde entrava 95% de óxido, 5% de pó de alumínio. O Brasil não fazia pó de alumínio ainda. Em outras frentes, só Alcoa e Poços de Caldas. Então, a Alcoa fornecia esse pó, e o pó de alumínio, como vocês bem sabem, é extremamente explosivo. Então, a condução desse pó, eu fiz todo um trabalho, e eu era recém-formado. Pra vocês terem uma ideia, eu era recém-formado. Tinha acabado de formar em julho de 81. Fui para lá em novembro de 81. E me vi, foi um mestrado, doutorado, tá? E me fez hoje o engenheiro que eu sou. Então, nós fizemos isso, tá? E a minha grande puxada com relação a por que não as superligas? Nós fazemos nióbios. Fazemos liga de nióbio, grau VG, é exportado para os Estados Unidos para fazer turbinas de avião. A pergunta é, por que nós continuamos fazendo esse grosseiro ferro-níquel, ferro-nióbio? Pode fazer, não tem problema, 150 mil toneladas, mas o preço não está aí. Hoje o nióbio está valendo $82 o quilo. Na minha época era 42. Cada taruguinho que nós fazíamos lá, eu fiz a conta da época, nós conseguimos comprar 36 Fuscas. Aí esse taruguinho era exatamente trabalhado para a gente fazer os fios supercondutores para os físicos. Supercondutividade para os físicos. E aí a grande briga hoje com a CBMM, não briga no bom sentido, técnica, né? É por que não as superligas no Brasil? E mais ainda, os chineses hoje são donos de 15% da CBMM. E os coreanos mais 15%. Então 30% não pertence mais a nós. E os chineses hoje não compram, eles tiram os 15% que eles têm. Tá? Então, e hoje tem um trabalho muito grande. E a CBMM se enveredou, por um lado, de fazer baterias com nióbio. Eu digo que essas baterias são baterias de boutique, porque não vão concorrer nunca com uma bateria LFP. Está na contramão da história. Então, vai ser baterias de boutique, entendeu? Quem vai comprar uma bateria, na onde vai um leitor de nióbio, com $82 o quilo. Não concorre com a bateria LFP de jeito nenhum. Só para ganhar 10 minutos de carregamento, ou 6 minutos de carregamento no carro, nós já estamos conseguindo isso com uma LFP. E agora nem LFP nós estamos falando mais. Nós estamos falando de íon sódio. Porque a China sabe que ela não tem reservas de lítio. Então o íon sódio hoje já é uma realidade para armazenamento, num custo extremamente barato. O LFP hoje está $50 por quilowatt-hora. A íon sódio está mais ou menos 30. Já é realidade na China para armazenamento. A Unicamp, o professor Hudson, está trabalhando intensamente nisso, em íons sódio. Eu tenho dado todo o apoio a ele para que a gente deslanche nisso. Infelizmente, o Brasil não apoia a pesquisa como deve apoiar. Você sabe perfeitamente disso, né? E agora nós temos as terras raras. A conversa é, como vamos fazer? Meus caros amigos, 200 anos se passaram e hoje um único país detém o ciclo total das terras raras. Desde que ela foi descoberta da Suécia, 200 anos se passaram. E apenas um país domina 99% das terras raras. E não é da noite por dia que nós vamos dominar o ciclo total.
um ciclo total de terras raras para refino dos óxidos leva de 400 a 500 fases, etapas, para ser refinado. Por quê? Nós sabemos, as terras raras têm propriedades muito próximas de uma outra. A hidrometalurgia não faz milagre, ela precisa ser batalhada. Tá? Então, a gente tem 500 a 400 fases. Os metais lixiviáveis que nós conhecemos, a maioria dos metais lixiviáveis é de 4 a 5. Então, uma rota é cara. Hoje, fechou o preço do térbio em $1.500 o quilo. E o dysprosio é mais barato. São os dois terras raras pesadas que vão dar coercividade aos ímãs. E agora nós estamos falando o seguinte, nós temos que evitá-las. Então, nós estamos fazendo uma técnica de difusão de grão. Diffusion Ground Boundary, onde nós difundimos pequenas quantidades de térbio e de dysprosio nos grãos do ímã permanente para não ter que consumir grande quantidade de térbio. Tá? Luiz, deixa eu só te interromper um minutinho. Assim, o debate está muito bom, mas assim, eu acho que já colocou 3 pontos para o professor. Vamos assim, deixa ele responder um de cada vez, senão daqui a pouco a gente nem lembra qual foi o primeiro. Mas deixa eu te parar só um minutinho, deixa o professor Algeni começar a responder o que você já colocou, que assim, já saiu do nióbio e entramos na terras raras. Vamos deixar a terra rara para o segundo momento, tem muita coisa para a gente debater. Tá? Mas vamos deixar ele responder e aí a gente passa para a terra rara, beleza? Então, a pergunta que eu queria fazer, professor, por que o senhor não trabalha na Superliga de nióbio? Bom, primeiro, né? Muito obrigado aí pelos comentários, Luiz. Fiquei muito contente de contar toda essa história. Eu me senti ali de novo dentro do departamento de materiais. Eu estive ali com o forno de Eletrobeam, eu vi os lingotes, eu vi todo o processo, as bombas de lixiviação que se tinha é até perigoso, né? De ácido fluorídrico ali para fazer. Fiz um experimento de aluminotermia durante a minha disciplina. Então, você lembra do Sebastião? Lembro, professor Sebastião Ribeiro. Então, lembro todo o pessoal. Ainda tenho contato com bastante deles ainda. Sim. Depois da pandemia a gente esfriou um pouco, mas antes tinha um pouco mais. Mas fiquei bastante contente. Eu moro em Pindamonhangaba. Então tá pertinho ali. Pertinho. Que legal. Bom, tentando responder um pouco, na verdade eu trabalho com ligas de nióbio, sim. Né? A ideia é sempre integrar o nióbio dentro dos materiais que a gente desenvolve. Hoje eu tenho trabalhado um pouco mais com a tríade titânio, nióbio, molibdênio. Tem um aluno meu que desenvolve ligas a princípios biocompatíveis à base desses 3 elementos. Daí a gente adiciona prata, cobre e estanho também ali, a prata no sentido antibactericida. O estanho, ele tem uma funcionalidade ali de conexão entre os grãos e aí melhorar a corrosão. E o cobre também, em pequenas quantidades, ele também funciona como bactericida. Então, também já trabalhei com ligas desenvolvendo para altas temperaturas, com molibdênio, nióbio, tungstênio. Então, assim, a gente tenta fazer algumas coisas, mas a gente acaba esbarrando muitas vezes em relação ao custo. Sim. Esse é um problema grave que a gente tem quando a gente propõe esse tipo de liga. Né? Toda vez que a gente vai divulgar isso, a pessoa pergunta, mas e o custo dessa liga? Esse é um problema, né? Que a gente enfrenta. Mas a ciência é assim, ela começa, ela desenvolve, aí se há uma propriedade que demanda de um interesse tecnológico, aí a gente tenta, como você mencionou, né, produzir algumas maneiras do qual a gente faça com que isso fique mais barato e se torne aplicável. Sim. E aí, em relação às terras raras, a inteligência artificial veio, de certo modo, ela vem consumindo muito isso por causa dos data centers, né? Para você desenvolver lá os nanochips, né? Que nem microchip, mas os nanochips que você tem para fazer as placas de circuito, você precisa das terras raras. Inclusive, a gente tem o curso de engenharia de produção, e aqui, por característica, o pessoal da produção adora mercado financeiro, né? Eles vão fazer a disciplina de ciências materiais e eles falam, por que eu tenho que aprender isso? Aí eu falo para eles, para vocês conhecerem minimamente os materiais que tem, para vocês investirem na bolsa, né? Já que vocês têm que ir para lá. E aí eu comentei recentemente com um deles, falei, se você quer investir, investe nas terras raras, porque ela está cada vez sendo mais rara
e sendo mais competitivo. E talvez Exatamente. o Brasil se torne um precursor, né? Ali, talvez ele só deixe de ser um coadjuvante, se torne um pouco mais principal. Sim. Isso se, infelizmente, nossos queridos políticos, né, independente das áreas aí, olharem para a gente e falar assim, a ciência é importante. Se a gente quer desenvolver o país, a gente tem que investir em ciência. Exatamente. Obrigado, professor. Parabéns pela apresentação, viu? Obrigado, Luiz, pelas contribuições. Temos mais perguntas aqui, daqui a pouquinho voltamos com o Luiz, tá? Mas assim, Luiz, você fez uma pergunta que eu acho muito bacana sobre verticalização. Deixa eu me intrometer aqui um pouquinho. Sim. É que assim, a gente está ouvindo falar muito agora sobre verticalizar na cadeia de terras raras. Sim, e a gente só tem que tomar cuidado porque nós vivemos no comércio livre, né? Nós queremos o livre comércio, não queremos que o governo se meta demais no livre comércio. Nós queremos o Estado mínimo, não um Estado soberano, e queremos livre comércio. Isso é o capitalismo. E é o que acontece. Se a gente ficar exigindo que nós da mineração façamos a agregação de valor e chegarmos no INMA, você pontuou muito bem, Luiz. Quantas etapas precisamos para chegar até lá? É mais ou menos pedir para o produtor rural não comercializar soja mais em grão, mas comercializar azeite, né? Ou óleo lá na ponta. Sim. Então, assim, cada um sabe as suas expertises, mas o momento é muito bom para a gente se debruçar sobre isso. Se a gente parar para pensar, o nióbio é um caso muito legal. Por quê? Porque nós não vendemos concentrado de nióbio. Nós vendemos a liga ferro-nióbio. E você falou muito bem. Por que não ir para frente? Porque o grande mercado do nióbio é o aço. Então, assim, se a gente tentar agregar ainda mais valor, o mercado é muito pequeno. A CBMM já cobre todo. Então, o risco é muito alto, né? Eu estou aqui em Catalão, onde nós temos o segundo maior produtor, que é a CEMOC, e toda vez que a gente tenta conversar com eles sobre agregação, eles falam, mas se eu invisto e a CBMM baixa o preço, ela me tira do mercado. Tá certo. Então, assim, nós temos que talvez, olha só, talvez, desenvolver mais o mercado consumidor para propiciar que a gente venda mais com a agregação de valor. É o caso do pentóxido de nióbio. A gente podia fazer o pentóxido no solo brasileiro. Se faz em Alemanha e em outros lugares. Mas por quê? Porque o mercado é muito pequeno, né? Mas, enfim, nós vamos voltar nesse debate. O debate tá bom, estou gostando, viu? O professor Austin, nós temos aqui, então, nosso aluno de doutorado, Thales Fontes. Ele parabeniza pela palestra e a dúvida dele é na pesquisa em engenharia mineral. Ele fala que lida-se com matérias-primas naturais que possuem extrema variabilidade geológica e, consequentemente, também impurezas antes de passar aí para as etapas de refino. Aí, como o senhor enxerga o desafio de aplicar os modelos tipicamente de machine learning, que são geralmente treinados em sistemas puros ou controlados, precisa-se de bancos de dados muito grandes, etc., para esses tipos de materiais que têm variabilidade muito grande, uma heterogeneidade composicional muito grande. Aí ele pede desculpa que também está sem microfone lá para fazer a própria pergunta, tá? Bom, muito obrigado pela pergunta. Você tem toda a razão, é bem complexo a gente utilizar ainda a inteligência artificial dentro desse contexto, porque nós precisamos realmente de um banco de dados. E aí, quando você tem elementos mais puros, elementos no sentido mais idealizados ali, né, com o menor número de defeitos possíveis, é muito mais fácil a gente conseguir fazer a previsão. Mas a gente tem caminhado para isso. Existem técnicas, né, de linguagem de máquinas, da qual a gente utiliza as chamadas features, para tentar entender como que você tem concentrações diferentes ali, como que ela pode interagir, a interação entre os contornos de grãos, a interação entre sistemas de processamento, mas a gente está encaminhando. Se a gente pensar assim, a gente está engatinhando, né? Esse seria talvez o termo mais simples da gente dizer sobre isso. Mas é um caminho, eu acho que a gente vai chegar lá sim. E aí, a partir do momento que a gente conseguir ter um pouco mais de conhecimento e de controle de como a gente pode processar isso, aí a gente vai conseguir, talvez, trazer aí uma melhoria ao futuro de como a gente pode fazer a extração desse minério, como a gente pode, inclusive, aí, fazer com que ele seja mais agregado, ou seja mais barato. Aqui em Limeira, eu tenho um empresário que já conversou comigo algumas vezes, ele trabalha nessa área de extração mineral, e ele sempre fica preocupado lá, porque ele tem alguns, dentro dos minérios que ele extrai, tem alguns elementos que são raros, que são caros, né? Só que, para ele, como empresário,
às vezes, como foi dito aqui, né, pelo Luiz Sérgio, né, a gente tem várias etapas para chegar ali no produto final, e aí você acaba vendendo, porque é mais barato para ele, mais econômico, tem um interesse, mas ele vem falando, ele já vem conversando comigo, como que a gente consegue extrair dali, porque ele tem paládio, tem platina, então são elementos extremamente caros. Então, como extrair isso dali? E às vezes custa-se bastante caro para conseguir fazer a extração dele, né? É muita energia que você gasta, às vezes produtos químicos que você acaba gastando, aí tem as questões ambientais, então envolve bastante. Então eu acredito que o Machine Learning ele vem justamente para contribuir nesse sentido, mas a gente ainda está engatinhando em algumas áreas. Perfeito, professor. Muito obrigado. Temos mais perguntas aqui também. Temos uma pergunta do Sávio Catanhetes, também nosso aluno de doutorado. Ambos, as duas perguntas até agora foram de alunos de doutorado, as duas últimas perguntas, tá? E ele também parabeniza e ele pergunta o seguinte, que, na sua opinião, quais seriam os desafios para a aplicação do machine learning na área de engenharia aplicada? Por exemplo, mão de obra qualificada, hardware, etc. O que você pensa como grandes desafios? Olha, o que eu tenho observado, pelo menos o que chega bastante ali para a gente, isso já tem sido, inclusive, aplicado dentro do setor industrial. Tem um setor industrial aqui, tentar não dar muito spoiler por causa da questão sigilosa, né? Mas utiliza-se justamente essa aplicação para fazer a organização de quando o funcionário falta. Dentro da empresa ele tem a setorização, e aí eles hoje fazem isso meio que manual, né? Se um funcionário falta, para não perder a produtividade, ele tem que fazer a realocação dos seus profissionais. Então, a gente está desenvolvendo um sistema à base de machine learning, justamente, o funcionário faltou, o machine learning já faz a integração para que todo o sistema produtivo dele continue do mesmo ritmo que ele precisa, sem ter nenhuma perda ali. Então, assim, eu não sei se, ao você mencionar mão de obra qualificada, né, você quer dizer sobre os profissionais que tenham conhecimento dentro dessa área. Isso tem crescido. A FCA, por exemplo, ela está propondo, ela vai começar, acho que a partir do ano que vem, se não estou enganado, o curso de inteligência artificial. Então, profissionais voltados para essa área. E aí isso é bastante amplo, né? Quando a gente fala o profissional ser formado em inteligência artificial, você pode ir desde a conceituação, onde eu vou produzir uma mão de obra dentro do setor produtivo mais voltado para a gente da engenharia, como também eu posso propor ali a formação de um profissional que vai trabalhar no desenvolvimento de melhores hardwares relacionados à inteligência artificial. Então, se eu quero, vou fazer o ChatGPT 8, sei lá, né? Só dando um exemplo aqui. Então, como que eu melhoro isso? Então, é dentro desse contexto. Ah, ótimo. Professor, e assim, nessa linha de raciocínio, de formação de mão de obra, a gente está vendo alguns cursos de inteligência artificial, graduação em inteligência artificial serem propostos agora, tá? Qual a sua opinião sobre esse tipo de curso? Como é que nós estamos aí nessa formação de mão de obra? Então, eu imagino que esse desenvolvimento vem justamente em razão da necessidade que a indústria tem atraído para que aplique cada vez mais essas tecnologias, essas técnicas, dentro do seu setor produtivo. Então, a formação desse profissional vai basicamente dentro desse contexto, né, de você conseguir ter um profissional que entenda da parte de programação, que entenda dessa parte de fazer a integração entre o setor produtivo e a linguagem de máquina. Alguns cursos eu acho que muitas vezes eles geram o chamado modismo, né? Eu me lembro, me perdoe se tem alguém formado nessa área, né? Mas eu me lembro da engenharia ambiental, quando ela foi criada, e a engenharia ambiental era um dos cursos mais concorridos, e hoje ele vem perdendo um pouco desse brilho, né? Já não tem uma procura tão grande mais pela formação de engenharia ambiental, porque percebeu-se que outras engenharias, que são mais tradicionais, também podem atuar dentro daquele nicho. Então, às vezes eu fico com a preocupação, aí sempre com o pé atrás, de que eu me formar, por exemplo, num curso desse, vou ter lá meu bacharel em inteligência artificial, se isso pode ser um modismo,
e lá no futuro, uma formação, por exemplo, né, em engenharia elétrica, ou engenharia de computação, consiga fazer essa mesma funcionalidade. Então, eu tenho um pouco desse receio. Pois é, nessa temática também eu compactuo com esse receio, sabe? Assim, nós não temos uma reserva de mercado especificamente para esse profissional, né? E nós estamos vivendo até um momento ímpar aqui em Catalão, porque nós temos cursos que não da engenharia de computação ou da ciência de computação abrindo cursos na área de inteligência artificial, porque se tornou uma certa ciência compartilhada com todas as demais, né? Nós temos aplicações de inteligência artificial, pensando assim, não no core do desenvolvimento dos algoritmos de inteligência artificial, mas no uso dos mesmos. Como colocamos aqui várias vezes o termo machine learning. Muitos de nós escreveremos códigos para machine learning que não somos da área da computação. Você até citou o exemplo do ChatGPT, a gente está interagindo com ele, de certa forma, programando até o mesmo. E nós não somos desse núcleo duro da ciência da computação. Então, como os próprios softwares, nós estamos trabalhando em camadas, né? Então, eu concordo com o senhor. Dependendo, nós da engenharia vamos precisar nos aproximar cada vez mais e vamos ter uma visão de uso da inteligência artificial, enquanto o pessoal da computação vai ter outro tipo de visão do uso para a mesma. Então, nós temos que entender melhor como é que esses profissionais colaborarão no futuro, né? Sim, eu compactuo bastante dessa ideia. Eu acho que eu sou isso, né? Eu não sou um engenheiro de computação, eu não tenho essa experiência com programação. Na verdade, eu ainda estou engatinhando na programação em Python, né? Eu fiz um curso de inteligência artificial da Microsoft, pretendo terminar, não sei em que momento da minha vida aí, mas pretendo terminar em Stanford também, que é um curso bastante interessante que eles têm lá. Tem o curso do MIT, que é bastante conhecido, CS50, né, que é de programação. Mas, assim, eu ainda não consegui finalizar esses cursos, né? Mas o que você colocou, eu concordo plenamente. Porque tem outros profissionais que vão fazer uso dessa ferramenta sem ter a completo domínio sobre ela. Até porque a inteligência artificial já nos auxilia a fazer isso. Então, hoje você pega um código que você não consegue muitas vezes identificar o erro, você coloca numa linguagem de máquina e ela consegue ajudar você. Como que eu posso corrigir esse código? Então, é daí que realmente eu tenho uma preocupação bastante grande. Até que momento a gente vai ter o nicho para esse mercado e até que momento esse nicho não vai ser dissipado entre as outras profissões mais consolidadas. Não, perfeito. E assim, eu acho que nós estamos vivendo, novamente, um momento de assim, uma encruzilhada, né? Acho que a partir de agora a inteligência artificial nunca mais vai embora, né? Nós vamos conviver com esse ferramental, temos que aprender mais uma transformação, né? Porque nós nascemos analógicos, né? Nós vimos essa transformação toda e estamos agora saindo do digital e passando para o digital mais inteligente, né? Então, mais uma coisa para a gente aprender a conviver com ela nesse futuro breve, né? Professor, o nosso participante que o Irley, ele lhe parabeniza pela palestra, falou que foi muito interessante, gostaria de saber sobre a aplicabilidade do machine learning em biotecnologia, tá? Sobretudo na produção de nanomateriais voltados para a saúde. Aí ele te dá como exemplo diagnóstico para a saúde também, tá? E ele gostaria, assim, da sua opinião a respeito dessas bioaplicações. Obrigado, Irley, pela pergunta. Não é uma área que eu tenho pleno conhecimento, tá? Não é uma área que eu acompanho bastante, mas algumas coisas que eu vi, principalmente na área de saúde, estão relacionadas à análise de imagem. Então, utiliza-se bastante a linguagem de máquina, a aprendizagem de máquina, para que você consiga, com um banco de dados de imagem, já fazer identificação de doenças. Como, por exemplo, né, hoje já está um pouco melhor nisso, mas não faz tanto tempo assim, as pessoas identificam um determinado ser humano ali com demência, e principalmente o Alzheimer, né, que é o mais estudado sobre ele, através de algumas características e sintomas. Mas você saber realmente qual é o tipo de demência que você tem, o médico só consegue saber ali na sua autópsia. Então, faleceu para que a ciência ali, a princípio, consiga determinar isso. Então, esse é um problema. Então,
Com esse banco de dados sendo criado, através de um processo de análise de imagem cerebral, você já começa a fazer uma identificação, que é o que a gente já está caminhando. A gente já tem algumas máquinas nesse sentido, né? Alguns equipamentos e algumas técnicas que a gente está indo justamente para fazer essas previsões da demência, e no caso, principalmente do Alzheimer. Então, você consegue determinar ali um pouco mais precoce o potencial desenvolvimento dessa demência para que você melhore a qualidade de vida da pessoa que apresenta essa enfermidade. Então, a linguagem de máquina vem muito nesse sentido. A questão da aplicação de nanomateriais dentro disso, ela vem muito no sentido de encapsulamento. Então, por exemplo, né, você faz os drug delivery, onde você tem uma célula com um determinado potencial ali de enfermidade, só que se você injeta, por exemplo, um medicamento, ele pode atuar em outras células, que não necessariamente estão efêmeras. E aí, para isso, então, você utiliza microencapsulamentos que você consegue conduzir através de algum princípio, por exemplo, pode ser até um princípio magnético, e você consegue conduzi-las até ela, para que ela faça a liberação de maneira gradual dentro daquela própria célula, para fazer um ancoramento com o vírus, fazer um ancoramento com uma possível bactéria. Então, a inteligência artificial ela está indo dentro desse contexto biotecnológico. E não só nisso, né? Eu vou dar o exemplo aqui da minha esposa, que é uma pesquisadora também. Ela trabalha no desenvolvimento de biofilmes, filmes biodegradáveis, né? Então, a gente tem começado a conversar algumas coisas e como a gente poderia utilizar a inteligência artificial para fazer esse desenvolvimento também. Então, assim, a ideia de utilizar essa linguagem de máquina, ela serve para qualquer área. Essa é a grande vantagem. Como nós estamos falando aqui, né, o professor André comentou bem dessa mudança tecnológica que a gente tem vivido, eu me lembro bastante também do desenvolvimento, né, da internet, né, da www, nossa. Quando se desenvolveu a internet, nossa, quantas teorias conspiratórias eu não ouvi sobre isso, né, como o mundo ia acabar, como o mundo ia se destruir. E nós estamos aqui ainda. E quem vive hoje sem internet? Tanto que quando a gente está na universidade, por exemplo, né, caiu a rede, ninguém faz mais nada. A gente para. A rede de internet, de conexão com a gente tem de informação com o mundo, está sendo até mais importante que a energia hoje. Né? Então, se a gente não tiver a internet, ninguém faz mais nada. Então, eu imagino, sim, que a inteligência artificial ela vai fazer parte do nosso dia a dia. Ela já faz, né, controladores de voo. Então, quando você faz um voo, você já está utilizando a inteligência artificial. O exemplo que eu dei ali do Mercado Livre, ele já está no nosso dia a dia e ele só vai ter a crescer. Professor, eu concordo com todas as afirmações. O senhor está me lembrando o seguinte, eu vi um pesquisador falando o seguinte, que as profissões morrem muitas vezes sem a gente perceber que elas estão morrendo, a não ser quando já chegou num limite que você fala, olha, realmente aconteceu alguma coisa. E ele falou o seguinte, já pensou o que foi naquele primeiro momento que os operadores de telefone, de telefonia, que ficavam trocando chaves, né, comutando cabos, começaram a ver as máquinas que estavam chegando para isso, porque com certeza elas não eram às vezes tão eficientes ou tão rápidas, do que eram os primeiros protótipos. Eles devem ter pensado assim, isso nunca vai acontecer, isso nunca vai dar certo, sempre seremos necessários, né? E essa profissão foi totalmente extinta, assim como pessoas que faziam serviço de datilografia, né? Foi totalmente extinto. Então, eu acho que a gente está vivendo exatamente esse momento, né? Algumas coisas estão chegando para a gente está vendo que a mudança está acontecendo e os postos de trabalho estão sendo trocados, né? Algumas profissões vão se extinguindo, outras vão aparecendo. E é isso mesmo que vai acontecer aí com a inteligência artificial. Só uma última curiosidade, existem pacotes no Python já direcionado para a parte de design de novos materiais? Sim, sim. A gente já tem bibliotecas específicas dentro do Python que atuam dentro desse sentido. Inclusive já considerando características microestruturais do material. Olha, esses seriam alguns mini cursos bem interessantes para a gente aí em alguns determinados momentos. Caso assim, o senhor não tenha entendido, é um convite, tá? Para voltar, para dar um mini curso online para a gente, ou um curso online. Eu também programo em Python, eu não conhecia essas ferramentas, mas bem interessante, porque realmente vai diminuir consideravelmente o tempo de bancada, né? A gente pode tentar afunilar um pouco mais
o que a gente vai sintetizar através da formulação via pacotes, né? E tentar ser um pouco mais assertivo, né? Sim, tem uma biblioteca que ela está ficando desatualizada. Eu não sou especialista nisso, tá? Eu só sou curioso nisso, na verdade. Mas tem uma biblioteca chamada MatMiner, que ela faz justamente a mineração dessa parte de materiais. E tem o site que chama Materials Project, ele tem bastante coisa ali que a gente consegue utilizar justamente sobre a parte de materiais mesmo, para desenvolvimento de novos materiais. Poxa, muito interessante. Professor, novamente eu agradeço muito o senhor ter estado aqui conosco, aberto a sua agenda aqui para ter essa conversa com a gente. Gostaria muito de recebê-lo aqui presencialmente em Catalão. Fica aqui o convite. Estão passando aqui por Catalão, indo para Brasília, quem sabe, para aqui para nos conhecer e se tiver algo que possamos vir a colaborar no futuro, estamos sempre à disposição, tá? Muito obrigado pela palestra. Volte sempre, professor. E eu que agradeço o convite novamente, fico muito lisonjeado de poder estar aqui conversando com vocês. É sempre um prazer poder compartilhar. Fiquei muito contente de ter ouvido a história do Luiz Sérgio, né, de ter revivido o meu passado ali dentro da minha formação. Infelizmente, né, a gente não pôde se conhecer pessoalmente, aí, todos os integrantes, mas agradeço a todo mundo pela participação, pelas perguntas. Espero ter conseguido responder. A parte ainda de machine learning dentro da minha vida profissional é bastante nova, então eu tenho aprendido ainda com isso, não é algo que eu domino. Se fôssemos conversar sobre supercondutores, eu ia conseguir, talvez, aí, falar muito mais para vocês, que foi algo bastante significativo aí na minha vida, mas fico muito contente. Faço o convite a vocês também, se quiserem vir conhecer, um dia estiverem aqui por São Paulo, passarem aqui próximo de Campinas, Limeira fica próximo aqui, são 30 minutos de Campinas, venha nos visitar, venha conhecer nossas instalações, nossas dependências aqui, possíveis trabalhos de colaboração, a gente sempre é aberto, tanto a parceria acadêmica quanto a parceria industrial, né? A gente sempre tenta aí atuar dentro de um progresso para o país, né? A formação de recursos humanos e a formação tecnológica. Muito obrigado, André, muito obrigado. André, opa, oi, pode falar, Luiz. Posso dar só para finalizar? Claro. Estou trabalhando agora num processo de biolixiviação para biomassa, trazido da biolixiviação de minério. Olha. E nós já montamos um reator multifuncional que trabalha com qualquer tipo de resíduo, inclusive resíduo de esgoto, resíduo de lama de tratamento de água, que transforma tudo isso em hidrogênio e biometano. Parabéns, o Luiz vai estar conosco em breve também, o Luiz vai ser nosso palestrante também, já foi feito o convite, agora só falta ele preencher a planilha, eu vou mandar para ele em breve a planilha para ele preencher, ele vai ser nosso palestrante também. Então, eu ia agradecer a todos pela presença até esse horário, falar que semana que vem estaremos de volta e muito em breve com o Luiz palestrando conosco também. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite aí a todos. Boa noite para vocês. Obrigado, Ademir. Eu que agradeço, foi um prazer. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.